Na semana passada nós analisamos Mateus 22, versos 15 a 22, onde nós encontramos Jesus silenciando seus opositores, um grupo que era composto de alguns discípulos dos fariseus que se uniram com os herodianos e que possuíam ali a esperança de causar algum tumulto ali no momento em que ouvissem Jesus se posicionando sobre a questão do pagamento de impostos aos romanos. É importante lembrar que fariseus e herodianos, eles divergiam fortemente sobre esse tema, o pagamento de imposto a Roma. E se Jesus se posicionasse favorável a qualquer um dos dois lados, a confusão certamente seria instaurada. Cristo ele receberia acusações de um dos dois grupos, ou aquele grupo que era favorável a Roma, ou os fariseus totalmente contrários àquele pagamento de impostos ao império. Porém, nós vimos que Jesus ele responde de tal forma que o verso 22 do texto nos diz apenas que os religiosos ouviram a resposta, se admiraram e deixando foram embora sem dizer uma única palavra. E eu gostaria de ressaltar para vocês aqui o estado incrédulo desses religiosos que ficam aqui sem respostas, que se admiraram com a profundidade do ensino de Cristo, com o nível da resposta que Jesus dá, porém que não tem nenhuma intenção verdadeira de investigar o ministério messiânico de Jesus, de tentar entender o ensino de Cristo, ou de ali buscar realmente saber se Jesus é de fato o Messias ou não. O desejo é apenas calar Jesus Cristo. Era o único objetivo dos religiosos. Por que nós sabemos disso? Porque esses mesmos religiosos aqui que ficaram sem resposta, que se admiraram, nós vamos ver eles voltando em cena lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 2, que diz que quando Jesus foi levado diante de Pilatos, eles acusaram Jesus do seguinte, e ali começaram a acusá-lo dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César. Repare só o que esses religiosos fizeram. Ficaram sem resposta sobre a questão, admirados com o ensino de Jesus, mas no dia que eles estavam acusando Cristo diante de Pilatos, eles mentem descaradamente. Olha, nós encontramos esses homens dizendo que não é para pagar nada, nenhum tipo de imposto. Muito pelo contrário, na resposta de Jesus nós vemos que em momento algum Jesus fala algo assim. Então a intenção desses religiosos é apenas acusar Jesus, encontrar um motivo para levar ele a julgamento e condená-lo. No texto de hoje, nós veremos aqui um novo grupo religioso se aproximando para questionar Jesus sobre a sua autoridade. São agora os saduceus. Então vejamos o que diz o texto. Mateus 22, versos 23 a 33. Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então, recapitulando, irmãos, brevemente aqui a cronologia deste final de semana antes da morte do Messias, lembrando que ele começa aqui os relatos dessa última semana, lá no domingo, com a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois, na segunda, Cristo ele então entra no templo
E aí ele faz aquele ato, né, de expulsar os comerciantes, né, aquelas pessoas que haviam transformado o templo, o local sagrado, aquilo que deveria ser casa de oração, em um grande comércio. Depois, na terça-feira, Jesus retorna ao templo e começa ali a ensinar as multidões. E é nisso que os religiosos se apresentam diante de Cristo e passam a questionar a autoridade do Messias. Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você expulsa as pessoas do templo? Com que autoridade você cura pessoas aqui dentro? Com que autoridade você está ensinando? Nós já vimos até aqui ele sendo questionado pelos principais sacerdotes e anciãos. Nós vimos os fariseus com os seus discípulos. Já vimos aqui os herodianos. E agora nós temos a presença de outro grupo, os chamados saduceus. E aí, diante deste relato, irmãos, que nós acabamos de ler, eu vou aqui retirar 3 observações importantes do texto que lidam diretamente com a nossa vida como discípulos de Cristo e que também lidam com a nossa expectativa como crentes no Senhor Jesus. A primeira observação que podemos retirar do texto diz respeito ao que foi feito com Cristo aqui nesse dia especificamente, mas que também ocorre com frequência na vida dos discípulos ao longo de toda a história. Algo que nós mesmos, como crentes, em algum momento ou já presenciamos ou ainda vamos presenciar, que é a tentativa de ridicularizar Cristo. Essa é a primeira observação que nós podemos ver aqui no texto, a tentativa de ridicularizar Cristo. Então acompanhe comigo o primeiro versículo, verso 23. Diz que naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Ou seja, naquele mesmo dia, em algum momento, logo após aqueles jovens discípulos dos fariseus que se juntaram com os herodianos, terem se retirados dali, admirados com a resposta dada por Cristo sobre a questão do imposto, um novo grupo de religiosos se coloca agora na presença de Jesus. Quem são eles? Os saduceus. Os saduceus, irmãos, eram também conhecidos como o partido do templo. Isso porque este grupo, ele era aquele que dominava o sacerdócio naquele local sagrado. Eram os saduceus, os sacerdotes ali. Aqueles que eram os responsáveis na administração do templo, no fazer o sacrifício, em tudo aquilo que envolvia o templo do Senhor naqueles dias. Além disso, eles também eram conhecidos por terem algumas características que distinguiam este grupo dos demais religiosos do judaísmo. Uma dessas características é apontada por Mateus aqui no texto. Eles diziam não haver ressurreição. E aí a gente pode perguntar, mas como pode um judeu não crer na ressurreição? Chega a ser estranho, né? Você dizer que um sacerdote não crê na ressurreição. O que ocorre, irmãos, é que esses saduceus, diferentemente dos fariseus, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só acreditavam no Pentateuco, nos escritos de Moisés. Eles só acreditavam nesses 5 livros como fonte de revelação. Por consequência disso, eles não tinham material suficiente para crer ou para defender de maneira consistente a doutrina da ressurreição. Na opinião deles, essa vida é tudo que existe. Morreu, acabou. Era isso que eles acreditavam. Eles não acreditavam em uma vida depois da morte. Eles não acreditavam em julgamento final. Eles não acreditavam em nada que a gente possa dizer que é de âmbito espiritual, como a existência de anjos, demônios ou qualquer coisa do tipo. E por consequência, eles eram pessoas extremamente materialistas. Eram céticos, eram racionalistas. A sua doutrina, ela era basicamente determinada pelas coisas que eles podiam ver. As coisas materiais. É este grupo que agora se aproxima de Jesus. E obviamente que no argumento deles, na pergunta, suposto questionamento deles,
eles vão usar os escritos de Moisés. Ele vai usar o Pentateuco, é o que eles vão fazer agora. E eles têm dois objetivos principais aqui nesse questionamento que eles fazem para Jesus. O primeiro objetivo é semelhante aos demais que nós já vimos até aqui, dos fariseus, dos herodianos, dos anciãos. Eles querem causar alguma dissensão. Eles querem causar algum tipo de conflito aqui. Entre quem? Neste momento, entre fariseus, ou aquelas pessoas que simpatizavam com o partido dos fariseus, e os saduceus na questão que eles mais divergiam, que é a questão da ressurreição. Eles esperavam que, diante do posicionamento de Cristo, se colocando de um lado ou de outro, algum tumulto ali fosse instaurado. A discussão de fariseus que criam na ressurreição com os saduceus que não criam. Só que esse objetivo, ele já não é novidade para nós, irmãos? Nós temos visto aqui, ao longo dos últimos textos, que a intenção desses religiosos é apenas encontrar qualquer coisa no ensino de Jesus que possa ser usado por eles para acusá-lo, para prendê-lo, para condená-lo, ou para causar qualquer tipo de tumulto ali, porque certamente eles teriam o apoio de Roma contra aquela pessoa sobre a questão da ordem daquela nação. Agora, o segundo objetivo deles, que está presente no texto, é que é certa novidade para nós. Porém, ao mesmo tempo que é novidade aqui no texto, é algo muito comum, especialmente em nossos dias, ou especialmente vindo de pessoas com essas características dos saduceus. Pessoas céticas, pessoas materialistas, pessoas que só acreditam naquilo que elas podem ver e explicar racionalmente. Que objetivo será que seria esse? Essa tentativa de ridicularizar Cristo, de ridicularizar o cristianismo. Repare, irmãos, na pergunta que é feita por ele nos versos 24 a 28. Eles dizem: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não deixou descendência. Deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com elas. Os saduceus aqui eles estão citando uma lei chamada de lei do levirato. É uma lei que você encontra lá nos escritos de Moisés, no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6, que diz assim: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. O seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então essa lei, irmãos, diz que se um homem da nação judaica morresse sem deixar filhos, sem deixar nenhum herdeiro, o seu irmão mais novo ele tinha que se casar com a viúva e ter filhos com ela, para que o nome do irmão falecido pudesse ter continuidade, para que ele pudesse ter descendência, para que esse que seria nascido agora herdasse tudo o que o falecido deixou. E aí você encontra na própria palavra um bom exemplo, que talvez faça isso se tornar mais claro na sua mente, acontecendo lá no livro e na história pessoal de Ruth, que foi lá resgatada por Boaz, que era o parente mais próximo do seu marido que havia falecido. Lá é um exemplo claro da lei de levirato sendo posta em ação. Porém, irmãos, tem um detalhe que é muito importante, que no primeiro século, no momento em que eles fazem essa pergunta para Jesus, na época de Cristo, essa era uma lei raramente observada. Era muito mais comum dar ao irmão mais novo o direito de ele recusar a sua obrigação legal. Raríssimos casos podem ser encontrados na história do primeiro século dessa lei sendo observada. Era a mesma coisa do adultério
né, o condenado por adultério ser apedrejado. Estava na lei, mas não era mais cumprido isso no Novo Testamento. Havia sido praticamente entrado em desuso. Então, o que isso nos mostra, né? O que esses religiosos pretendem quando eles vão e questionam Jesus sobre uma lei que não tinha mais uso naquele período? Qual é o objetivo real por trás disso? Isso nos mostra que toda essa história que eles contaram aqui, né? E eles começam com aquele discurso falso e bajulador, né? Mestre, olha, nós temos aqui uma pergunta, uma dúvida sincera, né? O que vai acontecer? E eles contam toda uma hipótese que praticamente impossível de acontecer naquele período e que tem apenas um objetivo, que é ridicularizar o ensino de Cristo. Eles querem ridicularizar a doutrina da ressurreição. Esse é o objetivo. A pressuposição dos saduceus é que a ressurreição é simplesmente uma continuação dessa vida terrena. E aí, se Jesus confirmasse a doutrina da ressurreição na cabeça deles, ele estaria ensinando que essa mulher casada com 7 irmãos vai ser ressuscitada para viver uma vida depois da ressurreição em relacionamentos adúlteros, uma mulher casada com 7 homens, e também incestuoso. Esse é o objetivo, é ridicularizar Cristo. Olha só o que você ensina. Olha o que esse mestre está ensinando, que na ressurreição vai haver mais pecado do que antes, porque essa mulher vai ser adúltera e vivendo ainda em incesto com todos os irmãos da família. Era só isso que eles queriam e esperavam. Poder ridicularizar Cristo e a sua doutrina. Antes de nós vermos Jesus desmontando aqui todas essas expectativas e os falsos pressupostos aqui dos saduceus, eu quero destacar esse desejo, irmãos, constante dos céticos, na sua tentativa de ridicularizar a fé cristã. Pessoas materialistas e racionalistas, tão comum em nossos dias, irmãos, mas que na verdade são da mesma espécie dos saduceus, elas costumam com bastante frequência usar de uma falácia que é chamada de o apelo à ignorância. O que é isso? Eles fazem o uso disso na tentativa de nem entrar em debate, de não levar o cristão a sério, de não querer nem ouvir os seus argumentos. Eles não querem discutir de maneira séria o assunto. Eles querem apenas ridicularizar Cristo e aqueles que creem na Bíblia, os que creem em Deus, os que creem nas doutrinas cristãs. Eles procuram ridicularizar a fé em Deus pelo fato de supostamente não haver provas concretas e inquestionáveis da existência de Deus. Mas ao mesmo tempo eles ignoram que também não há provas concretas do contrário. Nem nós cristãos vamos poder aqui colocar uma prova inquestionável, material da existência de Deus, e nem aquele que não crê consegue uma prova cabal de que Deus não existe. Simplesmente não há essas evidências inquestionáveis. E principalmente se eu afirmo que Deus não existe, se eu tento ridicularizar a crença de alguém, então está sobre mim ter que provar isso. Eu tenho que apresentar as provas claras de que ele não é real. Então, qual seria o caminho para um debate sério acerca de fé? Acerca da existência de Deus, da existência de Cristo, enfim. Qual que é o caminho correto para isso? É questionarmos aquilo que é mais provável. Deus existe ou não existe? E aí no debate você pega as evidências e as observações que são possíveis de serem feitas e coloca na mesa. E aí ao observarmos aquilo que podemos observar, o universo. Vamos olhar para o universo criado. O que o universo nos aponta? Que há Deus ou não há Deus? O que nós, seres humanos, ao olhar para a nossa existência, o que aponta isso? O que nós mesmos, a existência do ser humano aponta para a existência de Deus
ou para a existência, ou para que Deus não existe? O que é mais provável diante daquilo que nós observamos na nossa realidade? Que seja obra do acaso ou obra de um Criador? Esse é o debate sério que deve ser feito acerca do tema. Há vários debates sérios até disponíveis que você pode assistir na internet, YouTube. Né? Você tem lá nas academias, principalmente nos Estados Unidos, as faculdades, elas promovem debate criacionismo versus evolução, coisas do tipo. E lá vão homens que querem realmente debater e apresentam os seus argumentos sem ridicularizar a crença de um ou de outro. Mas essa normalmente não é a nossa realidade. Na grande maioria das vezes, nós vamos ver essas pessoas céticas e racionalistas não querendo debater, mas querendo apenas ridicularizar a nossa fé, especialmente os mais jovens, na escola ou nas universidades. É por isso, irmãos, que nós, como crentes, nós precisamos estar prontos para defender a nossa fé, especialmente nos nossos dias. E aqui, irmãos, com tristeza eu digo que a nossa igreja evangélica brasileira, ela deixa muito a desejar nesse ponto. Especialmente porque, na grande maioria das vezes, as crianças e os jovens são deixados sem uma instrução sólida da palavra. Parece que o objetivo é entreter as crianças por um tempo para que os grandes possam aprender ou ouvir a palavra. Não há uma preocupação em formar um espírito que saiba argumentar e defender a fé que nós temos que defender. E aí, irmãos, quando nós deixamos as nossas crianças e jovens desprotegidos nesse sentido, quando eles chegam nas universidades, eles são engolidos com esse tipo de falácia. Do tipo, não vai me dizer que você acredita que alguém espiritual criou todas as coisas. Não vai me dizer que você acredita ainda nesse tipo de coisa. Hoje nós temos a ciência. Nós temos os especialistas. Eles já comprovaram que a evolução está certa. E muitos caem nisso. E achar, não, é verdade, né? A evolução já foi comprovada cientificamente. Esse é o apelo à ignorância, irmãos. E as crianças, por não saberem argumentar, acabam caindo. Poxa, a maioria dos meus amigos creem diferente do que eu. Então não posso ser o seu certo. Por quê? Porque não sabe defender a sua própria fé. E aí o que nós vemos de consequência disso? Jovens abandonando em massa as igrejas. Porque não são capazes de pensar aquela fé que ele diz crer. Não são capazes de argumentar, de mostrar que diante das evidências que nós possuímos, a verdade é que precisa ter muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. E é por isso que eu insisto, irmãos. Especialmente hoje, que nós tradicionalmente comemoramos o Dia das Mães. Pais, mães, jamais abandone ou terceirize a formação intelectual e espiritual dos seus filhos. Jamais faça isso. Não entregue os seus filhos para uma escola ou apenas para a igreja, achando que eles vão conseguir formar de maneira correta o intelecto e a vida espiritual das crianças. Não vão. Nós precisamos encarar a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis, nós precisamos alimentá-los. Formar pessoas que não aceitam qualquer argumento, que sabem raciocinar logicamente e defender a fé que possuem. Faço também um apelo aos membros da nossa igreja. Nós precisamos juntos trabalhar para que a gente jamais negligencie o ensino bíblico e sólido das nossas crianças, dos nossos jovens. Por isso eu peço a todos os membros, se envolva nisso. Doe do seu tempo. Ajude os seus irmãos a amadurecerem na fé. Dediquem-se em oração por isso.
Orem. Nós precisamos, além de instrução, cobri-los de oração. Porque do contrário, irmãos, nós corremos um sério risco aqui na igreja, que é presenciar isso acontecer na nossa própria vida. E os nossos filhos que hoje nos acompanham aqui na igreja, que vêm junto conosco, em algum momento nos abandonando. Por quê? Se eles não tiverem um fundamento sólido para resistir às inúmeras tentativas deste mundo, que vai a todo momento tentar ridicularizar a fé deles, se eles não tiverem instrução sólida, nós veremos os nossos filhos nos abandonando no futuro. Portanto, leve isso a sério, irmãos. Em instrução e em oração, para que a gente não corra esse risco de no futuro, ao ser exposto por um mundo que vai a todo momento ridicularizá-los por serem cristãos, eles possam estar firmes e mostrar que é preciso muito mais fé para acreditar em outras coisas. Esta é a primeira observação importante aqui do texto, irmãos. A tentativa destes religiosos em ridicularizar Cristo. As próximas duas observações, elas têm como base a resposta de Jesus. A resposta dele vai nos ensinar sobre algumas realidades da nossa vida futura na eternidade. A segunda observação aqui do texto, a primeira neste sentido, é que uma nova vida nos espera no reino. Uma nova vida nos espera no reino. Vejamos aqui como que Jesus inicia a sua resposta aos saduceus no verso 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Aqueles, irmãos, que tentavam ridicularizar Cristo, estão agora recebendo uma resposta à altura. Aqueles que dominavam o sacerdócio no templo estão sendo acusados por Cristo de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque se eles conhecessem as Escrituras, eles saberiam que elas apoiam, elas providenciam base sólida para a doutrina da ressurreição. Porém, este não é o único problema deles, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque no questionamento proposto por eles, uma mulher casada com 7 irmãos, traz aqui como pressuposto que a ressurreição consiste em uma mera continuação da existência atual. E aí, por conta deste falso pressuposto, eles igualmente ignoravam o poder de Deus. O poder de Deus que é capaz não apenas de nos trazer de volta à vida, mas de nos trazer para uma nova vida. Sobre essa nova vida na ressurreição, Cristo ensina no verso 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Jesus ele faz questão aqui de usar anjos como ilustração. Por que será? Porque esses homens também não acreditavam nos seres espirituais. Eles não acreditavam na existência de anjos. E é importante pontuar aqui que Cristo não está afirmando que depois de morrermos, nós nos tornamos anjos no céu. Que é um ensino aí comum. Muitas pessoas afirmam ou acreditam que depois da morte a gente se torna anjos. Você nunca ouviu ninguém falar, a pessoa morreu, se tornou um anjinho no céu. É uma crença de que a gente morre e se torna um anjo, se torna um ser espiritual. Jesus aqui ele não está dizendo isso. Jesus aqui ele faz uso de uma figura de linguagem. As crianças do Ceci sabem qual é essa figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem? Ele está usando aqui uma símile. Uma símile é uma comparação. Jesus está comparando características semelhantes entre a nós, depois da ressurreição, e os anjos. O que Jesus está comparando aqui? Primeiro, há uma comparação num sentido de imortalidade. Depois da ressurreição, nós não estaremos mais sujeitos à morte, nós seremos como anjos. E, consequentemente, revestidos de imortalidade, a raça humana não vai mais se reproduzir.
assim como os anjos. O casamento, o matrimônio, como nós conhecemos hoje, será assunto do passado. Ele não vai mais existir. Assim como anjos que não se reproduzem, que não se casam, nem se dão em casamento. Então o que nós aprendemos aqui é que Deus, com seu imenso poder, nos ressuscitará para uma nova vida. É uma existência que será diferente. É diferente do que a nossa vida atual. É por isso que os saduceus, na sua pergunta, eles ignoram o poder de Deus. Eles estão pensando apenas na ressurreição como uma nova existência aqui nesse mesmo lugar, da mesma forma. Mas olha, vocês ignoram a palavra e o poder, porque o Senhor nos trará para uma nova vida. Vai ser diferente. Entretanto, irmãos, é importante sabermos que assim como existem aspectos de descontinuidade, ou seja, de mudanças entre o nosso estado atual e eterno, também existem aspectos de continuidade, coisas que permanecerão semelhantes após a ressurreição. E é importante saber disso, irmão, para que a gente não erre em imaginar a vida eterna com um aspecto extremamente angelical, você pensar na eternidade como algo completamente celestial, quase impalpável, no sentido assim, a gente não consegue ter uma ideia clara de como vai ser. As pessoas ficam confusas de pensar qual vai ser a realidade pós-ressurreição, e aí cada um acaba imaginando o seu próprio destino, né? Cada um acaba construindo na sua cabeça, com as suas próprias ideias, como será a sua própria eternidade. Tem alguns que pensam que vão estar lá nas nuvens, o resto da vida, né? Andando pelas nuvens, tocando harpa, né? Ou descansando numa rede, na beira da praia, né? Cada um constrói o seu ideal de eternidade. Por quê? Porque desconhece a palavra de Deus. Porque não sabe o que a Bíblia revela sobre isso. Tá? Então constrói uma ideia completamente da própria cabeça, algo que não é nem palpável, né? Você não consegue imaginar como vai ser. Não tenho nem ideia de como vai ser. Se você não tem nem ideia de como vai ser, é porque você não conhece as Escrituras, irmão. Tá? Porque no sentido oposto, nós também podemos cometer o erro dos saduceus. Qual que é o erro dos saduceus que nós podemos cometer? De achar que há uma continuidade rígida. De tal forma que eu passo a acreditar que a ressurreição é apenas uma segunda chance. Nós vamos viver de novo aqui neste mundo da mesma forma. Então, para que isso fique mais claro, irmãos, eu vou dar alguns exemplos aqui de continuidade e descontinuidade. Coisas que permanecerão semelhantes na nossa vida eterna e coisas que serão diferentes. Tudo isso segundo o que a Bíblia revela. Começando pela continuidade. O que vai ser semelhante a essa vida pós-ressurreição? Nós podemos iniciar aqui com o corpo. Nós vamos ressuscitar em carne, músculo, ossos, tendões. Nós vamos manter a nossa aparência. Vamos ser nós. E por que nós dizemos isso? Por que podemos afirmar isso? Porque será semelhante à ressurreição de Cristo. Cristo, depois de ressurreto, ele foi devidamente reconhecido na aparência do seu nascimento. Ele fez questão de mostrar o seu corpo para os discípulos. Peguem. João, na primeira epístola, enfatiza isso. Olha, aquele que conhecemos, que vimos, que ouvimos, que apalpamos. Então nós vamos voltar com este mesmo corpo. Nós não sofreremos uma mudança de aparência. Da mesma forma, irmãos, que nós não passaremos por um processo de amnésia, conforme alguns ensinam, onde supostamente nós vamos esquecer essa vida. Não, nós vamos nos lembrar dessa vida, de nossos relacionamentos aqui na Terra, das nossas lutas. Nós vamos nos lembrar que nós nos reunimos aqui nessa igreja. Nós teremos uma continuidade nesse sentido. Em relação ao reino eterno, o local em que reinaremos com Cristo, existem também elementos de continuidade. O reino, ele possui um rei, ele possui uma capital, ele possui uma estrutura política, localização geográfica, existem nações envolvidas no reino, existe trabalho neste reino.
São vários os elementos de continuidade. Coisas que nós desfrutamos agora no tempo presente e que vamos permanecer de forma semelhante desfrutando na eternidade. Há uma continuidade. E saber disso nos faz que a gente tenha uma ideia muito mais real de como será a nossa vida. A gente consegue entender melhor como será a eternidade. Nós somos criados neste mundo e viveremos eternamente em um mundo igualmente físico. Não é uma esfera completamente espiritual, angelical ou algo do tipo. Nós desfrutamos de relacionamentos pessoais agora e vamos desfrutar de relacionamentos pessoais no reino. Nós trabalhamos no tempo presente e vamos trabalhar também na eternidade. Haverá funções. É importante nós termos uma visão correta dessa realidade. Agora, nem tudo vai sofrer continuidade. Deus, no seu imenso poder, fará uma descontinuidade em alguns aspectos importantes. Nós já vimos que o casamento ficará de lado, ficará no passado, esse casamento como conhecemos. Haverá uma descontinuidade nisso. E essa descontinuidade, ela é fruto da derrota final do nosso maior inimigo, que é a morte. Não haverá continuidade em relação ao nosso corpo mortal. Nós seremos revestidos de imortalidade. A morte será completamente vencida. E se a morte será vencida, isso significa que a maior descontinuidade de todas diz respeito ao pecado. A rebelião do coração humano. O mal ele vai ser devidamente derrotado. O pecado já não vai mais nos atrapalhar na eternidade. Consequentemente, nenhum outro mal, sofrimento que ocorre hoje por consequência do pecado vai nos acompanhar na eternidade. E aqui, irmãos, Jesus ele está falando aqui, ensinando, tratando nesse texto apenas sobre a ressurreição dos salvos, tá? Em nenhum momento aqui Jesus tem em mente a ressurreição final dos ímpios para julgamento. Ele tem em mente aqui só a ressurreição daqueles que serão salvos, que habitarão o reino. Então, o alvo, são aqueles que vão desfrutar dessa vida eterna com Cristo no seu reino. Então, Jesus aqui, ele finaliza agora a sua resposta aos saduceus, onde nós vamos encontrar a terceira observação importante aqui que nós podemos tirar do texto. Onde Jesus vai enfatizar a realidade da vida futura, confirmando aqui de forma contundente a certeza da ressurreição. Essa é a terceira observação, irmãos, a certeza da ressurreição. Versos 31 e 32 ele diz: quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, em relação ao assunto ressurreição, Jesus diz: vocês nunca leram o texto bíblico? E aqui Jesus não está perguntando para que eles confirmem sim ou não. É uma pergunta retórica. É aqui uma crítica para eles. Olha, vocês nunca leram o que diz a Bíblia? Vocês nunca leram o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, verso 6? Vocês nunca leram que lá diz: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Se Deus disse isso para Moisés, muito tempo depois da morte dos 3 patriarcas, o que isso significa? Que para Deus, todos esses 3 patriarcas, eles vivem. Mas por quê? Jesus responde: porque Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Se Deus disse naquele momento, há séculos da morte dos patriarcas, que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é porque Abraão, Isaac e Jacó vivem. E algumas pessoas aqui argumentam, em relação ao texto, que Jesus aqui ele não está fazendo a defesa da ressurreição. Que Jesus aqui está apenas confirmando vida após a morte. Tá? Jesus aqui não estaria dizendo: olha, a ressurreição é certa, e sim que há uma existência depois da morte. Mas será que seria isso mesmo? Será que Jesus aqui estaria defendendo apenas a vida após a morte e não necessariamente a ressurreição do corpo físico?
Como nós poderíamos argumentar contra essas pessoas? Primeiro, Jesus deixa muito claro qual é o assunto que ele tem em mente no início do verso 31. Quanto à ressurreição dos mortos, e aí ele argumenta. O assunto é ressurreição. Tá? Este é o tema. Jesus ele está argumentando a favor da doutrina da ressurreição. E aqui ele usa o texto de Êxodo simplesmente porque os saduceus acreditavam apenas no Pentateuco. Não adiantaria nada Cristo fazer uso, por exemplo, do profeta Daniel, lá no capítulo 12, verso 2, um texto que é muito mais claro, mas que seria rejeitado pelos saduceus. Lá em Daniel, o profeta afirma: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Um texto claro, cabal. Mas se Jesus usasse o profeta Daniel contra os saduceus, qual seria o argumento? Nós não cremos no profeta Daniel. Não adiantaria nada. Então o que Jesus faz aqui? Ele joga o jogo no campo do adversário, para que não haja argumentos. Jesus vai lá e não deixa espaço para crítica. Segundo, para os saduceus, não havia diferença entre vida depois da morte e ressurreição. Eles não faziam essa diferença. Eles não acreditavam em nada disso. Para eles, a morte era o fim da existência. Esse tipo de separação, onde alguns acreditam que existe algo depois da morte, né, uma existência espiritual, enquanto outros creem verdadeiramente na ressurreição do corpo, mas não como algo, um assunto relacionado um ao outro, ou seja, o que crê na vida após a morte não necessariamente crê em ressurreição. Você conhece pessoas assim? Que creem que há uma existência depois da morte, mas que não creem em ressurreição? Eu conheço vários, você provavelmente conhece. Esse é um problema, diria, nosso, moderno, não para aquele contexto de Jesus no primeiro século. Para eles era uma coisa relacionada, a vida após a morte para o judeu era sinônimo de ressurreição. Né? Nós que temos hoje uma interpretação contemporânea que sofre a influência principalmente de doutrinas espíritas, que são muito comuns nos nossos dias. Inclusive você vai achar muito católico que crê mais nessa existência espiritual da doutrina espírita do que propriamente na ressurreição, que conversam com parentes falecidos, que pensam numa vida de evolução. Então é nós hoje que sofremos com isso, com essas doutrinas. Não era o caso de Jesus naquele momento. E sobre isso, sobre a nossa realidade atual, para que a gente entenda que vida após a morte é um sinônimo de ressurreição, nós temos que voltar lá para a formação do homem. Começar lá, entender o que aconteceu lá quando Deus nos criou. Lá em Adão. O ser humano foi criado por Deus como um ser único. É uma unidade, irmãos. Uma unidade que é constituída de uma parte material e uma parte imaterial. É corpo e alma. Isso nos faz seres humanos. Não existe nenhuma divisão nessa formação do homem por Deus. Enquanto Deus não soprou o fôlego de vida em Adão, ele era apenas uma escultura de barro. A separação desta unidade, corpo de alma, que é o que constitui nós como seres humanos, ela ocorre apenas como uma consequência do pecado. Para que enfatize a gravidade disso. Morte, na Bíblia, tem o sentido de separação. Então, quando você lê morte espiritual, o que é? É a separação do homem de Deus. Ocorreu a morte espiritual. A morte física, ela também é uma separação. A separação do corpo da sua alma. Esse é o sentido, biblicamente, de morte. Agora, sendo o nosso Deus o Deus da aliança, um Deus que ama e que abençoa o seu povo, que abençoa o homem que foi criado por ele para ser a coroa da sua criação, que foi feito à sua própria imagem e semelhança, é certo que Deus não abandonaria a sua promessa depois que a morte física nos encontrasse. O homem jamais será ser humano sem a união daquilo que foi separado pela morte. Corpo e alma. Deus, ele ressuscitará os mortos.
Ele devolverá os seus corpos físicos simplesmente porque ele não pode deixar de cumprir as suas promessas. É por isso, irmãos, nós podemos afirmar biblicamente, através do ensino de Jesus e posteriormente através do amplo ensino apostólico sobre esse mesmo assunto, e acima de tudo também pela maior evidência de todas, que é a própria ressurreição de Cristo, que tem algo para nós cristãos que é certo, que não há dúvidas. Todos nós ressuscitaremos depois da nossa morte física. Se você é cristão, você tem que ter essa certeza. Uma certeza amplamente defendida nas Escrituras, amplamente defendida no Novo Testamento, amplamente defendida por Cristo, sendo que a maior evidência de todas é a ressurreição do nosso Senhor, o primeiro, a primícia dos que dormem. Você pode ter a certeza de que você receberá o seu corpo físico de volta, porém transformado para uma nova vida. Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo. Como que ele transformará o nosso corpo? De humilhação, ou seja, um corpo suscetível à morte e ao pecado, para ser igual ao corpo da sua glória. Seremos semelhantes a Cristo na glorificação, com um corpo incorruptível, não mais suscetível à morte e ao pecado. O nosso Deus, que é a vida, o nosso Deus que nos deu a vida, o nosso Deus que nos resgata da morte, nos ressuscitará em glória. Já parou para pensar, irmãos, que você terá um corpo semelhante ao do seu Salvador? Não mais suscetível ao pecado. Sabe toda a luta que você tem diariamente contra isso? Você não terá mais, irmão. Sabe toda a dificuldade que você tem em lutar contra a sua própria carne, que te traz tristeza, te dá sofrimento, onde você não está animado para ler a Escritura, para orar? Nada disso acontecerá com esse novo corpo. Nós não seremos mais suscetíveis ao pecado. Não seremos mais suscetíveis à corrupção. Nós seremos imortais. Essa é a promessa mais maravilhosa de todas nas Escrituras. Deus não apenas nos resgata, Ele nos transforma. Ele faz isso desde já. Mas um dia essa obra será completa. Nós nos veremos perfeitos, irmãos. É por isso que não importa o que ocorra nesse tempo presente com o nosso corpo mortal. Mesmo que o pior venha a acontecer. Mesmo que uma doença destrua este meu corpo. Mesmo que o envelhecimento deteriore esse corpo. Nós temos a plena certeza de que isso não é o fim. Triste do saduceu, que a sua esperança é apenas para essa vida. Pelo contrário, nós temos uma promessa de que essa passagem aqui, esse tempo presente, ele significa um percentual ínfimo daquilo que viveremos eternamente. A nossa verdadeira vida está por vir. E ela será desfrutada em um novo corpo. O nosso corpo definitivo, glorificado. E em tempos como o que nós temos vivido, de falta de esperança, de sofrimento, de tantas incertezas quanto ao dia da manhã,
Nós temos que ainda vigiar para que a gente não caia nos erros de um mundo que não tem Deus. Um mundo sem um Salvador, que está à procura de alguém para salvá-los. Um mundo que não crê naquele que dá a vida. Nós temos que cuidar, irmãos, para não cometer o erro daquelas pessoas que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Pelo contrário, que nós sejamos como um homem bem antigo chamado Inácio de Antioquia, um cristão que viveu há muito tempo atrás. Inácio, próximo a ser devorado por feras no Coliseu em Roma, ele não estava preocupado com o coronavírus. Ele tinha certeza que ele morreria num espetáculo para descrentes, para incrédulos. Ele seria lançado para ser devorado por leões, para fazer a distração e a alegria de pessoas que não creem em Deus. E nessa experiência, que talvez seria desesperadora para muitos, Inácio demonstrou diante do seu próprio exemplo o seu entendimento sobre a realidade transitória dessa vida. Inácio demonstrou que ele entendia que esse corpo dele, naquele momento, era mortal, mas ele não era o fim. Ele ainda desfrutaria do corpo verdadeiro dele na glória. E ele, pouco antes de ser lançado às feras, ele disse: eu sou o trigo de Deus. Eu quero ser triturado e moído pelos dentes das feras. Esse corpo aqui é mortal. Faço questão que esses leões devorem cada pedacinho desse meu corpo, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Aquilo seria uma passagem para o momento onde ele desfrutaria da eternidade. Ele tinha certeza que um dia ele receberá esse corpo definitivo em glória, o pão puro. Esse pão de hoje, o nosso, ele mofa, ele fica velho, mas o nosso pão eterno, ele dura para sempre. Nós cremos em Deus que é um Deus de vivos e não de mortos. Um Deus que nos trouxe à existência, que nos deu vida espiritual em Cristo enquanto ainda rebeldes e pecadores. E nós cremos que Deus transformará em poder este nosso corpo mortal, em um corpo de glória. Essa é a nossa firme esperança. Não é uma expectativa de que possa ou não possa acontecer. Ela vai acontecer. Porque Deus nos prometeu. Porque Cristo ensinou. E porque Ele ressuscitou, nós podemos confiar. Nós olhamos para Cristo, olhamos para a sua ressurreição e podemos crer sem uma única vírgula de desconfiança nas palavras do Messias. A ressurreição, ela é certa. Uma nova e eterna vida nos espera, irmãos. É por isso que nós temos que viver com os olhos na eternidade. Entender que o sofrimento dessa vida atual, ela vai passar. Aquilo que nós sempre afirmamos, o sofrimento na vida do cristão, ele tem data e hora para acabar. Nós podemos ter essa certeza, não importa o quanto sofremos. A nossa verdadeira vida está por vir. Na eternidade, irmãos, nós vamos olhar para o tempo presente e vamos olhar com um olhar de insignificância. O que representou aquele tempo? Segundo, perto do que nós temos na eternidade. 80, 90, 100 anos não é nada quando nós estamos falando de séculos dos séculos. Eternidade, tempo sem fim. E nós não podemos brincar com isso, porque o contrário é terrível. Quando nós temos a esperança de vida eterna no reino, é maravilhoso. Mas se você não depositar a sua fé e confiança em Cristo, essa eternidade não será no reino.
será em sofrimento eterno, irmãos. Não há saída. O sofrimento não acabará jamais. Então o texto de hoje, irmãos, ele vai encerrar no verso 33. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam com a sua doutrina. Mateus ele não nos diz se Jesus convenceu os saduceus com a sua argumentação, mas ele relatou aqui que as multidões que estavam ali presentes reagiram maravilhadas com o ensino de Cristo. E esse termo aqui, traduzido na Nova Almeida Atualizada por se maravilharam, no original, irmãos, ele tem um sentido de espanto, de assombro. Nós poderíamos até dizer que tem um certo medo das pessoas diante da presença de Jesus neste momento. As pessoas estão chocadas diante do ensino, sabe? Até assustadas com tudo isso que Jesus está falando. E isso é fato. Jesus ele desconcertava os seus adversários. Seus adversários ficavam sem saber o que fazer diante daquele homem com a sua autoridade e com o seu ensino profundamente espiritual. Mas será que agora finalmente chega ao fim esses debates de Cristo com os religiosos no templo? Nessa longa terça-feira, né? Faz tantas semanas que nós estamos nesse dia, né? Será que agora chega ao fim? Ainda não. Na semana que vem nós vamos analisar mais um episódio aqui, onde os religiosos tentam pôr Jesus à prova. Então vamos orar.